Mas, amados, hoje eu quero chamar a vossa atenção para um tema muito importante mesmo. Já visto que tem preço de vida eterna, tem peso de vida eterna também. E todas essas coisas que possuem peso de vida eterna, que possuem preço de vida eterna, é necessário que sejam vistos com muita atenção, com muito zelo, com muito carinho, para que nós possamos entender o que é que Deus realmente quer da nossa existência, quer da nossa vida, o que é que Deus exige e deseja que sejamos sobre a face da terra. O tema da nossa palavra: a vida é passageira, o mundo não é o nosso lar. Amém? Salmos capítulo 39, versículo 4, diz-nos a palavra: Senhor, lembra-me de quão breve é o meu tempo na terra. Lembra-me que os meus dias estão numerados e que a minha vida está indo embora. Amém? Olha só, amados, como essa palavra fala a realidade, como ela traz à tona a realidade dos dias passageiros, que são os dias da nossa existência. Senhor, lembra-me de quão breve é o meu tempo na terra. Lembra-me que os meus dias estão numerados e que minha vida está indo embora. Então, amados, essa era uma das preocupações do salmista. Ele pedia para que o Senhor trouxesse ao seu coração, trouxesse continuamente à sua mente essa lembrança que a vida estava acabando. A vida do salmista já estava acabando. Porque cada dia que passa, mais próximos da morte, mais próximos do final da nossa existência sobre a face da terra. E ele queria que isso ficasse muito claro na sua existência. Há poucos dias atrás, os noticiários foi tomado com uma notícia terrível: o acidente do avião da TAM. Amados, eu estava refletindo a respeito de como a vida passa rápido. Quantas pessoas embarcaram, quase 200 pessoas, embarcaram naquele avião cheias de planos, cheias de objetivos, saudades por matar, vontade de chegar, abraçar seus familiares, de tocarem a vida em frente, enfim, de fazerem um monte de coisas. Mas a vida chegou ao fim para aqueles. Talvez alguém diga: mas chegou antes do tempo. Olha, se foi antes do tempo ou não, isso não cabe a mim. Mas uma coisa é certa, irmãos, é preciso que façamos algo mais duradouro sobre a face da terra, apenas a nos ocupar com a vida profissional, com a vida familiar, enfim, com essas coisas que tomam nossos dias aqui. É preciso que nós estejamos semeando algo que seja duradouro, que mude a brevidade da nossa existência. Porque é certo que vamos passar, com certeza, vamos passar para a vida eterna, seja com Cristo Jesus ou sem Cristo Jesus. Isso é certo, não tem como fugir dessa realidade. Alguns são agraciados, chegam aos 80, aos 90, aos 100, outros, porém, vão com 10, vão com 15, com 30 anos. Já tenho 43. Não fui ainda, ô glórias. Mas com certeza está mais perto, mais próximo do que longe. Mas tudo bem. Irmãos, é preciso estarmos cientes que a vida passa. Passa, e muito rápido inclusive. Mas a Bíblia nos apresenta duas verdades. E nós não podemos esquecê-las. A primeira verdade: em comparação com a vida eterna, a vida na terra é extremamente breve. Se compararmos a durabilidade, quanto tempo dura a eternidade, vamos descobrir que esses 80, 90, 100 anos, quando muito vivem nessa terra, são curtos demais, são breves demais. E segundo ponto, a terra é apenas uma residência temporária. Nós precisamos estar com o nosso coração cada dia mais ciente que a terra é uma casa temporária. São dias que passamos aqui. Você não ficará por aqui muito tempo. Então nós não devemos estar apegados demasiadamente às coisas dessa terra. É preciso que nós venhamos abrir mãos de muitos pontos que são fundamentais para a existência. É preciso abrirmos mãos
e colocarmos o nosso coração nas coisas que duram para toda a eternidade e, claro, com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, é necessário orarmos e clamarmos para que o Senhor nos revele, para que nós tenhamos a mesma visão que Ele tem a respeito da durabilidade da vida humana sobre a face da terra. Davi, escrevendo, disse: então, finalmente, pedi a Deus: Senhor, mostra-me o pouco tempo que me resta aqui na terra. Mostra-me como a vida é curta e eu sou frágil. Salmos capítulo 39, versículo 4. Eis a nossa oração. É preciso estarmos orando continuamente para que o Senhor nos revele, para que nós tenhamos consciência que somos apenas forasteiros, peregrinos, estrangeiros, estranhos, visitantes, viajantes sobre a face da terra. Estamos numa caminhada, numa jornada. E nós não podemos nos apegar a esta terra de forma alguma. Não podemos, amados, não podemos de forma alguma. Davi disse: viverei poucos anos aqui na terra. E também Pedro explicou: se vocês chamam a Deus de Pai, levem a vida como residentes temporários na terra. 1 Pedro 1, versículo 17. Eis aí dois testemunhos, irmãos, dois testemunhos de como a vida passa, como a vida voa, de como ela é temporária. E os cristãos amados precisam entender que nós vivemos nesta terra com um green card. Nós temos um green card, mas somos estrangeiros. O forasteiro, quando chega nos Estados Unidos, o imigrante, ele recebe o green card. Ou seja, ele está consciente que ele tem alguns direitos nas terras americanas. No entanto, que é estrangeiro sobre o solo americano. E esta é a visão que nós precisamos ter, que temos apenas um green card espiritual. Estamos aqui passando algum tempo, mas somos aqui estrangeiros e não podemos aqui fincar raízes, não podemos aqui cravar nossa vida. É necessário construirmos para a eternidade, construirmos para as coisas que são verdadeiramente eternas. Amém? Olha, amados, os verdadeiros crentes compreendem que há muito mais para viver do que apenas os dias que passamos sobre o planeta. A nossa identidade está na eternidade. A nossa pátria é o céu. Isso é que precisa envolver, tomar todo o nosso coração. Irmãos, quando nós captarmos esta verdade, certamente pararemos de nos preocupar, de ter tudo sobre a face da terra, de ter bens sobre a face da terra, de curtir essa terra, enfim, de ajuntarmos sobre a terra tesouros. Nós, a partir do momento que nós captarmos a ideia que estamos passando, certamente essa verdade, aquele desejo de parar com as preocupações com a coisa da terra, há de passar. Porque é o próprio Deus que nos dá essas coisas. É o próprio Senhor que muda a nossa mentalidade. Mas é preciso que o Espírito de Deus entre no nosso coração, tome a nossa vida e encha-nos com aquilo que é bom e duradouro. Quando nós passamos a amar em demasia as coisas dessa terra, o Senhor designa isso como adultério espiritual. Quando nós colocamos o nosso coração no trabalho demasiadamente, na família, nos bens, na diversão, enfim, tantas coisas que ocupam o dia a dia da humanidade, o Senhor considera isso como um adultério espiritual, porque nós roubamos o lugar, roubamos o propósito de Deus na nossa vida e tomamos esse propósito e colocamos em segundo plano e enchemos a vida com as coisas que não são verdadeiras, que não são firmes. Tiago, capítulo 4, versículo 4 diz: vocês estão traindo a Deus. Se tudo que vocês querem é viver do seu próprio jeito, flertando com o mundo, sempre que possível, vocês vão acabar tornando-se inimigos de Deus e do jeito dele. Entendeu, amado? Então, se nós colocamos o nosso coração, nós colocamos as nossas esperanças nessa terra, vamos perder a comunhão com o Senhor, vamos perder a alegria de estarmos na presença de Deus.
E o Eterno ainda nos diz que somos embaixadores de Cristo. Sim, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, você pode conferir. Lá diz que somos embaixadores de Cristo. Mas, irmãos, como embaixadores de Cristo, estamos representando a pátria celestial numa pátria estrangeira. É isso que o embaixador faz. E a partir do momento que você perde os vínculos com a tua pátria original, e você passa a assimilar a cultura, você passa a amar aquela pátria na qual você trabalha, você deixa de ser um embaixador. Você deixa de representar a tua pátria original, que é os céus. E você passa a amar a pátria na qual você está. E é isso, irmãos, que o Senhor nos recomenda, que não devemos amar esta pátria, não devemos amar esta terra, mas sim continuarmos amando ao Todo-Poderoso, firmes na graça do Senhor. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amigos, este mundo não é o seu lar. Então não fiquem à vontade, não satisfaçam o ego em prejuízo da alma. Oh, glórias! O Senhor quer que não sejamos apegados a tudo aquilo que está à nossa volta, porque tudo isso passa. Tudo isso passa, tudo isso é temporário. E já fomos avisados, irmãos, os que têm contatos frequentes com as coisas deste mundo devem usá-las corretamente, sem criar apego, pois este mundo e tudo que nele há passará. Você pode conferir essa verdade em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 31. É preciso colocarmos o nosso coração nos céus. É preciso colocarmos o nosso coração nas coisas que Deus quer. É preciso colocarmos nosso coração, nossa vida, na vontade total, no direcionamento total de Deus para o nosso viver. E jamais, amados, nos deixar envolver, nos deixar tomar pelas coisas dessa terra, pelas coisas fascinantes, as atrações da mídia, as coisas que são agradáveis, os passeios, as conversas, enfim, nós não podemos nos deixar tomar por isso, mas é preciso que venhamos usar isso como instrumento de Deus, para a honra e para a glória do Senhor sobre a face da terra. Olha, amados, não podemos esquecer jamais que a vida é um teste. O Senhor está nos testando para ver a possibilidade de estarmos com Ele na glória. Também não podemos nos esquecer que estamos numa missão de confiança, a missão na qual o Senhor confiou-nos da sua graça. E por fim, jamais podemos esquecer que esta vida é passageira. É passageira. O encanto dessas coisas, deste mundo, perderá o domínio sobre nossas vidas. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. As coisas que vemos agora estão aqui hoje e amanhã se foram, mas as coisas que não podemos ver agora vão durar para sempre. Oh, glórias! Amém? Amados, o fato de a terra não ser o nosso lar definitivo explica porque, como os seguidores de Cristo Jesus, experimentamos as mais diversas dificuldades, aflições, rejeições, perseguições e coisas semelhantes. E o Senhor já nos advertia a respeito disso. Olha, amados, é porque esta terra não é o nosso lar. Porque nós não conseguimos nos encaixar na visão desta terra. É preciso entender que muitas das promessas não são cumpridas. Muitas orações não são respondidas. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós estamos vivendo segundo os preceitos dessa terra. Nós estamos almejando as coisas dessa terra e o Senhor está pouco, mas verdadeiramente muito pouco interessado que você tenha as coisas dessa terra, mas o que Ele tem interesse, e isso Ele faz com grande amor, é que tu tenhas comunhão com Ele, é que você esteja próximo a Ele, é que tu sejas cheio do Espírito Santo de Deus. E amados, essas dificuldades, as aflições, as rejeições, as perseguições, isso é um aviso para que nós não tenhamos amor por esta terra, para que nós não tenhamos amor pelas coisas desta terra, que nossos anseios estejam em servir a Cristo Jesus.
E assim, amados, seremos completamente felizes, porque o Eterno nos complementa. Mas eu quero abrir um parêntese aqui. Nesta terra, talvez a tua vida não seja tão feliz. Sim, talvez você não tenha toda a felicidade como é ditada, como é comum àqueles que vivem aqui. Porque a nossa alegria, irmãos, está na satisfação da vontade de Deus, está em satisfazer a vontade do Senhor, não está em satisfazer a nossa carne. E aqueles que estão nesse mundo, amados, vivem na alegria produzida pela carne. Nós vivemos na alegria produzida pelo Espírito Santo de Deus. E é diferente, porque o nosso prazer, a nossa satisfação, a nossa alegria está no meditar da palavra, está no honrar o Senhor, está no glorificar o nome santo de Deus. E todas as vezes que nós fazemos isso, irmãos, somos mais que vencedores e abençoados por Cristo Jesus. E eu quero dizer ainda que nem todos serão ricos sobre a face da terra. Nós estamos vivendo dias nos quais temos visto muitos pregarem que se a pessoa é fiel, se a pessoa é dizimista, se a pessoa faz o bem, se a pessoa canta na igreja, se a pessoa frequenta a igreja, essa pessoa está fadada a prosperidade. Ela está marcada para ter um carro novo, marcada para ter as coisas boas dessa terra, mas nós vemos na palavra que isso é um erro, inclusive fatal. Amados, a partir do momento que nós presumirmos que a meta de Deus para a nossa vida é a prosperidade material, ou o sucesso popular, como determina o mundo, olha, estamos fadados ao fracasso espiritual. Porque a vida em abundância não tem relação com a abundância material. Eis o que muitos não entendem, é que a vida em abundância prometida por Deus não tem muita relação com a abundância material. E a fidelidade a Deus não garante sucesso na carreira. A fidelidade, mesmo que você seja o homem mais fiel sobre a face da terra, mais fiel a Deus, isto não lhe garante sucesso material, não lhe garante sucesso na tua carreira, na tua vida profissional, não. E nós temos exemplos muito claros a respeito disso. O apóstolo Paulo, quem foi mais fiel? Meu Deus, quem mais fiel do que Paulo? Honrado, escreveu praticamente todo o Novo Testamento, mas veja como foi Paulo, veja os dias de Paulo, e por fim acabou preso. Vemos também João Batista, homem fiel, homem que amou o Senhor, homem que abriu o caminho para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, morreu decapitado. Veja qual foi o fim de João Batista. E nós podemos também olhar e vermos, amados, quantas pessoas foram fiéis dentro da igreja, irmãozinhos santos, puros, pessoas que viveram ali para honrar e glorificar o nome de Deus, mas que passou os seus dias, foi ao encontro do Senhor e deixaram muito pouco sobre a face da terra. Nós não podemos colocar o nosso coração nesta terra, porque a nossa satisfação é fazer a vontade do Senhor. E nós não encontramos na palavra em lugar algum que o Senhor quer abençoar, ou seja, quer fazer de forma generalizada aqueles que são fiéis, prósperos nessa terra. Na verdade, o Eterno tem nos chamado a atenção para não colocarmos o nosso coração nessas coisas. E aqueles que foram grandes no reino dos céus, grande diante de Deus, nós vemos os exemplos deles, que foram pessoas simples, que tinham apenas o suficiente para viver. O fim da vida não é o fim de tudo. Isso é preciso que fique claro na nossa existência. O fim da vida não é o fim de tudo. Aos olhos de Deus, irmãos, os maiores heróis da fé não são aqueles que alcançaram a prosperidade, sucesso e poder nesta vida, mas aqueles que trataram esta vida como uma atribuição temporária e serviram fielmente, aguardando a recompensa que lhes foi prometida na eternidade. Oh, glórias! Esses foram os grandes heróis da fé, amados. Essas pessoas que entenderam que o fim da vida não é o fim de tudo. E essas pessoas, por entenderem esta verdade, não colocaram os seus corações na busca pelas coisas dessa terra. Vemos ainda em Hebreus capítulo 11, versículo 13 e 16, veja, aqueles que foram considerados heróis da fé.
Hebreus capítulo 11, versículos 13 e 16. Todos esses morreram pela fé. Não receberam as coisas que Deus prometera a seu povo, mas as enxergaram no futuro e ficaram alegres. Eles diziam que eram visitantes e estrangeiros na terra. Estavam esperando uma pátria melhor, uma pátria celestial. Portanto, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, porque preparou uma cidade para eles. Que bênção! Eis aí os grandes heróis da fé, amados. São aqueles que não colocaram os seus corações nas coisas dessa terra, mas que souberam esperar no Senhor, que estão na igreja não querendo ficar ricos, que estão na igreja não para terem um bom emprego, mas estão ali porque amam ao Senhor, porque querem servir o Senhor, porque querem exaltar o Senhor, porque querem e têm consciência que Deus é o Todo-Poderoso. Olha, amados, o seu tempo sobre a terra não é toda a história da sua vida. Na verdade, a tua existência sobre a face da terra é o prólogo. É o prólogo de uma história que apenas inicia, meu irmão, que apenas inicia, mas é no céu, será nos céus que você conhecerá verdadeiramente os capítulos completos daquilo que o Senhor quer para a tua existência. É lá na glória que você vai tomar posse daquilo que Deus quer e você verá que tua história na terra foram dias, foram testes, é o vestibular, é o vestibular da vida eterna, onde você se preparou, onde você conheceu e onde você amou aquele que você não vê, mas que você sabe que existe e sabe que tem carinho por ti. É isso que nós precisamos ter no coração, a consciência que somos homens, mulheres, chamados para um reino eterno, um reino nos céus, e que essa terra, meus irmãos, é apenas uma jornada passageira, dias que passam muito rápido, inclusive, e que nós não podemos cravar as nossas unhas nessa terra, cravar aqui os nossos alicerces, mas sim sermos como eram o povo de Israel no deserto, homens que andam com as barracas, apenas com as barracas, acampados. Inclusive é um bom paralelo, acampados no deserto das dificuldades, que na verdade é assim a nossa vida. O Senhor, Ele tem um grande prazer na nossa vida, Ele tem um grande prazer na nossa existência. E é necessário que venhamos a refletir, que estejamos parados, refletindo e façamos uma pergunta para nós mesmos, com esta verdade, com essa abertura de olhos para enxergarmos a vida como passageira, como temporária. O que deve ser mudado na nossa forma de vida? A partir do momento que temos consciência que estamos apenas de passagem sobre esta face da terra, o que deve ser mudado na forma de vida? O que precisa ser mudado na tua existência? É preciso que você reflita e lembre-se que o Senhor quer te abençoar, que o Senhor quer te agraciar com uma morada maravilhosa na terra. E Ele chama a nossa atenção e diz para Elisa Oliveira e diz para você, essa terra não é tua morada definitiva, isso é passageiro, são dias passageiros. O teu lar é o meu lado aqui na glória. E que Deus abençoe a você, meu irmão, que você realmente entenda, na simplicidade da palavra de Deus, que não devemos colocar o nosso coração nas coisas dessa terra, mas naquilo que produz resultados eternos, ou seja, amar o Senhor acima de todas as coisas. Amém?